Eu tive uma visão. Eu vi longe. Eu vi distante. E finalmente compreendi qual é o número que realmente importa nas questões de matemática. Quer saber que número é? É o número de acertos. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar para falar dela, que é a protagonista de só 45 questões do exame, né? A matemática. Bom, e aquele recado? Quer rever qualquer episódio? É só acessar tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve, hein? Bom, agora sim, vem pra cá, professor Gustavo Adolfo. E aí? Falei, cara. Belezinha? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Professor, vamos começar por uma queridinha que sempre aparece na prova do Enem. Probabilidade. Cara, probabilidade de fato é um tema que cai com bastante frequência e quando cai, ele não cai em poucas questões, né? Ele cai aí em 1/9 da prova, né? Em 5 questões, 4, né? Costuma ser nessa média. Isso tem a ver também porque é um assunto de fato muito importante, né? Uma vez que ele tem uma ligação direta com estatística, né? Então é um assunto, né? Ainda mais para uma prova do Enem, que é uma prova contextualizada e tudo mais, é um assunto bem quente mesmo. Perfeito. Bom, é um assunto que deixa a galera de cabelo em pé, né? Então, qual é a dica, professor, para mandar bem nesse conteúdo? Muitas vezes você não precisa calcular a probabilidade em si, muitas vezes a probabilidade é dada, você tem que apenas dar a interpretação de ver qual é o evento mais provável, né? Que é o que vai acontecer na questão que a gente vai resolver mais tarde. Então, professor, antes da questão e tudo mais, bora fazer uma revisãozinha, tipo, no quadro? Forma importante. Laplace definiu probabilidade da seguinte maneira, né? Casos favoráveis sobre casos possíveis. Tá, mas antes disso, né, o que são casos favoráveis, o que são casos possíveis? Em probabilidade a gente trabalha com os chamados experimentos aleatórios, né? Então, a palavra aleatório, esse prefixo aqui, ale, ele significa sorte, ele significa o acaso. Então, um experimento aleatório é um experimento em que eu não tenho como prever o que vai acontecer. Então, um exemplo de experimentos aleatórios você, por exemplo, quando você lança um dado, você sabe quais são os possíveis resultados possíveis. Se for um dado tradicional, né, como 6 faces, você sabe que vai sair do 1 ao 6. Certo. Quando você lança uma moeda, você sabe que vai sair cara ou coroa. Mas você não tem como, de antemão, quando você lança uma moeda, agora eu vou lançar a moeda, vai sair cara. Você não tem como, de antemão, vou lançar esse dado, vai ser o número 6. Você não tem como prever isso. Você sabe que um desses possíveis resultados vai acontecer, mas você não sabe dizer antes qual vai ser o resultado final, certo? Todos os resultados possíveis do experimento aleatório, eles formam um conjunto chamado espaço amostral. Então, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Certo. Então, por exemplo, no caso da moeda, quando você lança uma moeda, pode sair cara ou coroa, digamos. Certo? Por exemplo, quando você lança um dado, você pode ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então são todos os resultados possíveis. E aí, dentro do espaço amostral, né, existe um subconjunto que a gente adota, que é o evento. O evento nada mais é do que são esses casos favoráveis aqui que o Laplace definiu. Casos favoráveis é aquilo que a gente quer que aconteça, ou aquilo que a gente gostaria que aconteça. Então, por exemplo, eu vou lançar esse dado, eu gostaria muito que saísse um número par. Então, o nosso evento é o resultado do dado ser par. Certo. Então, por exemplo, seria qual é o conjunto dos pares? Né? O conjunto dos pares aqui, dentro desse cara, é 2, 4 ou 6, certo? Então, no caso aqui, os meus casos favoráveis, seria exatamente o número de elementos do meu conjunto aqui, onde esse conjunto é chamado de evento. Então, esses casos favoráveis é o número de elementos do evento e esses casos possíveis é o número de elementos do espaço amostral, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho 6 resultados possíveis, certo? Sim. Então, no caso aqui especificamente, para esse conjunto, a probabilidade de obter um número par
seria o quê? Eu tenho 6 resultados possíveis quando eu lanço esse dado. Certo. Se eu quero que seja par, eu tenho 3 resultados favoráveis. Então, isso aqui seria o quê? 1/2. Você pode deixar em forma de fração, as pessoas às vezes costumam querer denotar na forma de porcentagem, não há nenhuma obrigação para isso. Mas, ou seja, então, eu tenho aqui uma probabilidade de 50%. O que esse número representa, né? Esse número representa a chance que esse evento tem de ocorrer. É certo disso acontecer? Não. Mas há uma chance razoável de, ao você lançar um dado, de você ter um número par, né? Então, quando você tem um evento, né, um experimento aleatório, em que cada um dos resultados possíveis tem a mesma chance de ocorrer, ou melhor dizendo, em que cada um dos resultados possíveis tem a mesma probabilidade de ocorrer, esse experimento é o que a gente chama de experimento equiprovável. Então, na palavra equiprovável, o que a gente tem? Equi significa o quê? Significa mesmo ou igual. Na real, significa igual, né? Mas aqui no contexto, o mesmo também serve. Então, o experimento equiprovável é um experimento em que todos os resultados têm chances iguais de ocorrer. Então, a probabilidade é isso. A probabilidade, né, num contexto geral, é isso. É um número que ele representa a chance de que aquele determinado evento que você gostaria que acontecesse tenha chance de ocorrer. Agora, uma definição formal de probabilidade aí é um pouquinho diferente. A probabilidade é uma função que associa um conjunto A, que é o evento, a um número real. Por exemplo, no caso aqui, um exemplo seria o conjunto dos números pares no lançamento de um dado, por exemplo. Certo? E aí você tem o seguinte, né? Você tem que, para cada evento A, você tem associado a ele um número real, onde isso aqui significa a probabilidade do evento A ocorrer. Certo. Então, no nosso caso, no nosso exemplo, a probabilidade de sair o evento par na verdade, aqui é em relação ao espaço amostral. Entendi. Aqui é 1/2, 50%. Certo? E o nosso espaço amostral, que a gente denota por ômega, essa letra é a letra grega ômega, o S, no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E o nosso evento A aqui é 2, 4 ou 6. Só que esse número aqui não pode ser qualquer coisa. Entendeu? Então, isso aqui tem que respeitar algumas condições. Então, você tem essa função, certo, onde esse número ele varia de 0 a 1, certo? E por que ele varia de 0 a 1? Né? Existe uma probabilidade... Porque o 1, você pode escrever 1 como 100%. Né? Entendi. Então, a probabilidade disso acontecer é 110%. Quando você fala isso, você não está falando isso sério. Você está falando, assim, que não tem a menor chance de não ocorrer, entendeu? Uhum. Mas na marca, a chance de algo ocorrer ou é 0 ou é 100%. Vai de 0 a 100%, não passa. Então, isso aqui não passa de 1, por conta disso também não existe uma probabilidade negativa. Né? Sim. Tem menos 50% de chance de ocorrer. Isso não faz o menor sentido. Certo? Não sei como você fala informalmente, aí sim, mas né, na marca, não. E aí, bom, onde a probabilidade do espaço amostral é exatamente 1, e dizer isso é o mesmo que dizer que a probabilidade do conjunto vazio é 0. O que é o conjunto vazio? É o conjunto que não tem elemento nenhum. Elemento nenhum. Então seria, por exemplo, vou lançar um dado. Quero que saia 7. Não tem como, porque vai de 1 a 6. Isso nunca vai acontecer. Okay. E aí tem uma coisa importante, que é a probabilidade da união de dois eventos é a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo com uma condição. Se não houver interseção entre eles. Como você explica? Então, vamos lá. Que seria o seguinte, sei lá, digamos que o evento A sejam os números pares. Quais são os números pares? 2, 4, 6. 2, 4, 6. O evento B seria dos números ímpares. Quem são os números ímpares? 1, 3, 5. 1, 3, 5. Então, a interseção entre esses caras é vazia, porque quando o número é par, ele não é ímpar e vice-versa. Entendi. Entendeu? Então, se eu quero a probabilidade de sair um número par ou um número ímpar, certo. Então, como a interseção entre eles é vazia,
Então, como Dá não há pra interseção somar. entre os dois, então você soma as probabilidades. Então vai ser, bom, essa probabilidade que a gente já sabe que é meio, Sim, e essa probabilidade aqui também vai ser meio. sim. Então isso dá 1. Vai dar o todo? E faz todo sentido. Quando você lança um dado, ou sai um número par ou sai um número sai um ímpar. número Não tem outra possibilidade, entendeu? Então fez sentido chegar no 1. Sim. Tá? Ah, mas e quando tiver interseção? Pois é, e aí? Tipo, E aí? eu quero primo e ímpar. Você quer primo e ímpar. Tá, primo e ímpar é bom. Porque, vamos lá, então vou manter o ímpar aqui. Bora. Então vou colocar o primo aqui. Os números primos, de 1 a 6, vai ser o 2, o 3 e o 5. Então só tomar um cuidado, porque o 1 não é primo, né? Ele é ímpar, mas não é primo. Esse Tá? é um cuidado que tem que ter. Entendeu? Então, o que acontece? Tem uma interseção aqui, né? Sim. O 3 e o 5, eles são tanto primos quanto ímpares. Então, nesse caso, quando tem uma interseção entre eles, né? Você inclui um novo cara aqui, né? Que é tirar a probabilidade da interseção. Então, nesse caso aqui, vai ficar como? A probabilidade de sair um número primo é 1/2, né? Porque você tem a metade dos números. A probabilidade de sair um número ímpar Também. também, porque você também tem a metade. Agora, a probabilidade de sair um número que seja primo e ímpar vai ser o quê? Eu tenho 2, né? Sim. Então vai ficar 2/6. Ah, sim. São Certo? dois números que estão na interseção Isso, de 6 exato. elementos, que são Isso. os dois eventos, a gente pode chamar assim. Exatamente. Qual é a interseção? 3 e 5. 3 e 5. Então esse cara tem dois elementos. Tem 2 elementos num total de 6. Então a probabilidade de sair os dois, né, que seja tanto primo quanto ímpar, é 2/6. Então isso aqui fica 1 menos 1/3, que vai dar 2/3. Certo? Então, isso aqui, na verdade, a gente pode até adotar na definição mesmo. A gente costuma colocar isso aqui como um teorema, uma proposição, mas não há tanta essa necessidade. Tenha sempre em mente isso. Certo? Isso tem uma relação direta, né, que é aquela coisa do número de elementos de A união B. É número de elementos de A mais número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Sim. Por que isso? Porque os elementos da interseção, se você faz esses elementos mais esses, você está contando os elementos da interseção duas vezes, que seria o caso que a gente faria aqui se a gente simplesmente só somasse esses dois. Esses elementos estão presentes aqui, esses elementos estão presentes aqui, então estariam sendo contados duas vezes, por isso que a gente tira eles uma vez. Professor, partiu questão então direto? Bora. Tá aí, questão 176 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Então o enunciado fala o seguinte: o salto ornamental é um esporte em que cada competidor realiza 6 saltos. A nota em cada salto é calculada pela soma das notas do juiz e multiplicada pela nota de partida, que é o grau de dificuldade de cada salto. Então fica em primeiro lugar o atleta que obtiver a maior soma das 6 notas obtidas. O atleta 10 irá realizar o último salto da final. Ele observa no quadro 1, antes de executar o salto, o recorte do quadro parcial de notas com a sua classificação e a dos 3 primeiros lugares até aquele momento. Então está aí no quadro 1, o primeiro classificado está com 829 pontos, segundo colocado com 825,2, etc. E ele está com 687,5. Bom, ele precisa decidir com seu treinador qual salto deverá realizar. Então, os dados dos possíveis tipos de salto estão no quadro 2. Aí no quadro 2 você tem 5 tipos de salto, a nota que ele obtém, né, com cada um desses saltos e a estimativa da soma das notas dos juízes. E ali a probabilidade de obter a nota, certo? Então, por exemplo, o tipo de salto 1, ele acertando o salto, ele ganha 2,2 pontos, certo? E isso você vai multiplicar pela soma das notas dos juízes, né? Porque esse 2,2 pontos, na verdade, ele é a dificuldade do grau do salto. Entendi. Então, os pontos, na verdade, é a soma ali dos juízes, que é 57. Já no tipo de salto 2, o grau de dificuldade estipulado é 2,4 e a soma das notas ali, a estimativa é de 58, assim sucessivamente. Caramba, professor, calma aí. É muito dada, uma questão muito grande, professor. Sim, o enunciado é um pouco extenso. Mas o que você tem que focar o cara está em sexto, ele quer ganhar. Beleza. Então, se ele quer ganhar, ele tem que ultrapassar os 829 pontos que o primeiro colocado tem. Perfeito. Beleza. Então, o primeiro colocado tem 829 e ele tem 687,5. Certo? Isso daqui dá 141,5.
Beleza. Então, o próximo salto que ele der, ele tem que conseguir pelo menos isso daqui. Na verdade, ele tem que passar isso aqui. Mais Entendeu? que isso. Tem que passar isso aqui, certo? Beleza. Aí, ele tá olhando lá pro quadro 2. Então, ele tá ali. Cara, se eu der o salto 1, a estimativa de nota da soma das notas que o juiz deve me dar é 57, certo? Certo. Só que a pontuação que ele vai ter vai ser o quê? Vai ser 2,2 vezes 57. Certo. Por quê? Porque pela regra da competição, você pega a pontuação que os juízes te dão e multiplica pela dificuldade. Perfeito? Isso daqui é a mesma coisa que o quê? Isso aqui é a mesma coisa que 114 vezes 11, então você quer ficar... Foi? Multipliquei... Saquei. Então, ele olhando para o quadro, ele olha o seguinte, se eu der aquele salto e acertar, a pontuação máxima que eu vou chegar vai ser 125,4. Então, esse salto 1 não me serve. Não me serve porque isso é menor que isso. Aí ele vai olhar para o salto 2. Quando ele olha para o salto 2, ele olha, os juízes devem dar 58 pontos. Beleza. Certo? Então, só que o grau de dificuldade é 2,4. Sim. Então, quando eu multiplico isso daqui vai dar 139,2. Esse salto também não serve. Também não dá. Por quê? Porque mesmo que ele acerte, ele não chega na pontuação que ele precisa. Verdade. Aí ele olha para o salto 3. Certo. No salto 3, a pontuação que os caras vão dar talvez seja 55. Uhum. Só que, como o grau de dificuldade é 2,6, então isso aqui vai ficar o quê? Então isso aqui vai ficar... Multiplico isso aqui por 5. 26 vezes 5 dá 130. 26 vezes 5. Eu boto a vírgula no final, tá? Isso que eu tô falando. Depois. Entendeu? Então fica 5 vezes 6, 30, vai 130. Aí vezes 11, daqui pro lado, então isso aqui vai dar 0. Aí como tem uma casa aqui, então isso aqui vai dar 143. Isso, já atende. Pô, esse aqui já me serve. Então eu posso tentar esse salto. Porque se eu tentar esse salto e tiver sucesso, eu consigo ganhar. Sim. E a mesma coisa ele vai olhar pro salto 4, que vai ser 2,8 vezes 50. Essa conta aqui é mais fácil de fazer, você pega 2 emprestados e fica 100 vezes 14, vezes 1,4, isso aqui vai dar 140. Então Perfeito. esse salto não serve, porque ele não chega. E aí você olha para o salto 5, que vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 53. Então o que acontece aqui? Isso aqui vai me dar 159. Então esse salto também serve. Sim. Então tem 2 saltos que ele tem chance de ganhar. E aí? Exato. Como que a gente desempata? Então, que é o salto 3 ou o salto 5. Então são esses 2 que ele tem chance de ganhar. Aí ele olha para a probabilidade dele acertar o salto. O que é mais provável? Pelaquela tabela, ele tem uma probabilidade de acertar esse salto de 91,88%. Isso tá mais fácil de conseguir. E o outro que serve, que é esse aqui, 87,34%. Então, entre os 2, qual que ele vai escolher? 3. O 3. O grau de dificuldade é menor e a probabilidade de obter a nota é maior. Exatamente. Entendeu? Porque por mais que ele... mas essa pontuação aqui é maior. Mas não interessa, porque ele não precisa alcançar essa pontuação enorme. Sim. Ele só precisa passar o 141,5. Perfeito. Então Perfeito? o gabarito dele tá ser T3, né? Exatamente, que é o salto T3. do tipo 3, exatamente. Perfeito. Bom, essa questão a gente vê que deu um trabalho. Sim, Ela as dá contas, principalmente, né? Principalmente essas 2 primeiras aqui. E ter que fazer todos os tipos de salto e tudo mais. Exatamente. Tem muito de interpretação também, né, Não, professor? muito, é muito mesmo. Então, assim, primeiro, não se é extenso, porque, enfim, não é novidade no Enem. Então, você teria que ter a interpretação, se colocar na situação do problema, que é muito comum em combinatória e probabilidade, né? Então, você se coloca na situação do atleta, certo? Então, ele teria que ver, primeiro, esse primeiro dado, do quadro 1, que era, ele tem que chegar nessa pontuação. Sim. Aí ele teria que entender, né, que talvez essa fosse a parte mais difícil. Como é feita essa pontuação, né, questão do multiplicar a nota da partida pela soma das notas do juiz. E aí a probabilidade ela entra no final. E ela aqui, repare, né, era uma questão muito mais conceitual, ele não precisava saber tudo aquilo que eu falei antes, ele não precisava necessariamente saber aquilo tudo. Ele precisava saber só o início mesmo, o que significa probabilidade. Então isso às vezes acontece no Enem.
tem que decorar as formas, sei que tem que saber. É bom saber. É bom muito saber. bom. Mas mais do que saber as fontes, etc., é saber o que aquilo significa. Então, o que a probabilidade significa? O que é esse conceito? Porque senão você faz um monte de contas, aí fica aquela coisa, mas a matemática não faz sentido. Não, muitas coisas fazem sentido. Quando você coloca um significado nas coisas, então as coisas passam a fazer sentido. Só reforçando o gabarito, opção C. C. T3, é o tipo de salto 3. Bom, a galera confunde muito probabilidade com possibilidade. E aí, como é que a gente lida com isso? Possível tudo é, certo? Sim. Tudo é possível. Então, é possível ganhar na Mega Sena? É. Então tem gente que ganha. Mas qual a probabilidade de você ganhar na Mega Sena? Muito baixo. É muito baixa. É muito baixa, porque você tem uma quantidade de jogos absurdamente grande. Você tem que escolher 6 dezenas entre 60. Isso dá milhões de possibilidades. Mesmo se você fizesse se você fosse fazer todos os jogos possíveis, você ia gastar mais dinheiro do que o prêmio. Olha aí. Entendeu? Então, assim, é possível ganhar? É. Qual a probabilidade disso acontecer? Mínima. Mínima. Então, possibilidade é diferente de probabilidade. A probabilidade disso ocorrer é pequena, mas possível sempre é possível. Alguma coisa também interessante, por exemplo, quando você vai marcar lá o jogo da Mega Sena, por exemplo, quem joga? Dificilmente alguém pode pegar, qualquer pessoa, dificilmente você vai encontrar alguém que marcou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque, assim, intuitivamente, a chance disso acontecer, isso nunca vai acontecer. Muito difícil sair na sequência. E no fim das contas, a chance de sair 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a mesma chance de ocorrer 32, 34, 50 e tanto. Já tô anotando. É a mesma chance, A probabilidade de sair 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a mesma probabilidade de sair qualquer outro jogo. Qualquer outro jogo de 6 dezenas. E a gente tem essa falsa impressão. E a gente tem essa falsa impressão, porque, qual a chance de sair 6 bolas consecutivas? Cara, é igual, é rigorosamente igual a todas as outras. E chegou o nosso momento Pop Prof. Quando subtraímos, encontramos a diferença, certo? Certo. Não é meio inconveniente ficar reparando nas diferenças? Algumas sim. Mas em geral não. Tem algumas diferenças que é bom a gente ver e tentar diminuir as diferenças, não? Já na multiplicação, encontramos o produto. Exato. Como ter certeza que o produto é legítimo, não pirata? Se você fez a multiplicação de maneira correta, tem tudo para ser correto no final, não? Então, produto da multiplicação chinesa é garantido que é legítimo. Certamente. Bom, você prefere somar ou só montanha mesmo? Como é que é? Você prefere somar Ok. ou só montanha mesmo? Somar. Nesse contexto, entre mar e montanha, mar é melhor. Água que salva que acalma. Bom, e já que estamos falando das 4 operações, a gente não pode esquecer dela, a divisão. Ao dividir uma bola, o VAR deve ser consultado? A gente tem a falsa ilusão de que ele vai tornar o futebol mais justo, mas eu não acho, não. E sem contar que ele trava muito o jogo. Mas e o que isso tem a ver com a matemática? Tô falando da divisão da bola. Aí depende de como você vai dividir também, né? Vai dividir no meio, você vai dividir 1/4. Esse foi Gustavo Adolfo aqui no nosso Momento Pop Prof. Bom, agora aquela dica para quem quer arrasar em probabilidade, professor. Cara, em probabilidade, uma revisão análise combinatória é importante. Não é tão necessário, mas para algumas questões é importante saber, né? Pelo menos ter uma noção mínima. Mas o foco que você tem que ter mais mesmo em probabilidade é o conceito básico de todos, que é casos favoráveis sobre casos possíveis, certo? E a interpretação do enunciado. A interpretação do enunciado é 70% do caminho. Professor, muito obrigado. Cara, eu que agradeço. Mais uma vez, volte sempre, viu? Eu que agradeço. É isso aí. Pode deixar. Hora do Enem fica por aqui, mas os seus estudos continuam. Basta acessar o percurso educativo em tvescola.org.br/percursos. Até a próxima. Valeu, gente. Cortou, mandou, valeu.